É isso aí, tá começando mais um Tá Ligado e hoje eu vou conversar com o André, que deschava nesse tema de cartoon e vai bater um papo muito legal com nós. André, muito obrigado por ter vindo aqui. Na verdade... Cara, explica melhor pra gente. Antes de eu apresentar o André, eu quero que ele se apresente e fale. Que papo é esse? É André seu nome, realmente? Não, é que antigamente eu tinha vergonha do meu nome, que é Andrício, é um nome muito incomum, e eu falava que vinha de André, que meu nome artístico era Andrício, né? Mas, na verdade, meu nome é Andrício e eu estou admitindo isso publicamente a partir de agora. Caraca, isso você usa nos seus cartoons, tal? Você assina como Andrício? É Andrício porque é meu nome real, né? Aí eu falava que era André e eu falava, não, Andrício é o nome artístico. Você já chegou a assinar como André? Nunca fiz isso. Ah, não, então justo, pô. Então, tiramos a máscara, estamos aqui com o Andrício, que vai bater esse bate-papo muito legal com a gente. E desde criança que surgiu isso em você, com que idade você fez a primeira tirinha? Como é que rolou esse contato com o cartoon? Eu fiz minha primeira tirinha em 2010. Eu tive uma ideia qualquer e eu sempre escrevi, né? E eu nunca tinha pensado em desenhar antes. Aí eu fiz minha primeira tirinha e para uma ideia específica que eu tinha. E desde então eu não parei. Na época eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz umas 10, aí eu mandei para dois cartunistas que eu gosto, né? São o Alan Sieber e o Adão Iturrasgaray. Eu mandei e eles falaram que eu podia continuar, que eram boas. Aí depois eu continuei e mandei para cartunistas melhores que gostaram também. Tô brincando, eles são... Pode crer, mano. E nessa trajetória é bom você falar disso, que você disse que sempre gostou de escrever. Mas o cartoon entrou na sua vida quando? Desde pequeno você gostava de ler os cartoons, Maurício de Souza, algo do tipo? Não, eu li os cartoons da Folha, né? Aqueles por influência dos meus pais que liam a Folha todos os dias. Aí eu li aqueles do Laerte, do Angeli, na época era o Laerte, né? Mas hoje é a Laerte, do Adão, que eu sempre gostei muito do Adão, do Fernando Gonzalez, sempre gostei muito deles. E foram minhas primeiras influências, mas eu jamais pensei que eu faria cartoons, porque eu não sei desenhar, né? Você pensava em quê antes? Tipo de profissão? Eu pensava achava a profissão mais linda do mundo é ser gari. Sempre pensei... Puta, mano, você sabia que o meu sonho de criança era ser lixeiro? Pois é. Só porque o cara ficava pendurado no caminhão lá, mano? Exato. Eu acho a profissão mais maravilhosa. Ser gari, garçom. E aí depois eu cresci, as pessoas falaram, você sabe escrever, você tem que ser jornalista. Aí me formei em jornalismo. Jornalista é uma raça. Pode continuar assim. Não, me formei em jornalismo. E depois que eu me formei em jornalismo, claro, obviamente eu fiquei desempregado. E aí foi a época que eu tive tempo para fazer minha primeira tirinha. Se eu tivesse empregado, eu não faria, porque eu estaria ocupado, né? Você acha que isso foi sorte do destino? Você ficar esse tempo desempregado para poder descobrir esse lance do cartoon, mano? Não, foi um duplo azar. O azar de estar desempregado e o azar de virar cartunista. Jornalista. O terceiro azar aí que você mencionou agora. Brincadeira, um abraço pro pessoal da 110 aí. É porque você sente ali uma potência, né? Eu nunca tinha pensado em fazer isso na minha vida. E aí eu comecei... Aí eu não parei de escrever, né? Que o que eu faço melhor mesmo é escrever, que eu gosto mais, né? Me sinto melhor fazendo escrever. E aí eu achei essa possibilidade e adotei pra mim essa possibilidade. Pode crer. Uma dúvida técnica que eu tenho agora, mano, acho que todo mundo cresceu vendo Turma da Mônica, ou lendo Turma da Mônica, enfim. Acho que a referência mais fiel de cartoon que a gente tem no Brasil, né? Sim. Eu queria uma dúvida técnica. Eu tenho a diferença de cartoon pra tira, enfim... Pra charge? Você sabe essa diferença? Cartoon sim. Geralmente é uma história... Quando uma pessoa começa a falar mais tempo comigo, eu começo a corrigir a pessoa, porque ela sempre fala, adorei sua charge, mas eu não faço charge. É que nem você falar pra uma pessoa que fez uma música e falar assim, adorei sua sinfonia. Ou a pessoa faz um rock, sei lá, adorei seu jingle, né? E, na verdade, assim, a tirinha é aquela de... É uma aquela tira de mesmo, jornal, como né? se fosse uma tira de papel? Exato, Vem daí? Uma tira, né? São geralmente em 3, 4 tempos, né? A charge é um comentário político, né? Que o cartunista faz. O cartoon... A charge sempre tem um cunho político? Provavelmente sim, né? Na maioria das vezes, sim. Sim, charge tem um cunho político. E é o que eu não faço. É difícil fazer charge.
porque é uma questão muito do momento ali, né? Você tem que ficar reagindo a coisa muito quente. E eu não gosto muito de fazer isso. E tem o cartoon, que tem sido o grosso do meu trabalho nos últimos anos, que é um quadro único ali, em que é um pedaço de humor, que pode ser de humor, sobre alguma coisa que aconteceu ali no momento. Espero que eu não tenha errado. Eu recomendo para as pessoas verificarem isso na internet, que talvez eu não tenha sido muito preciso. Pode crer, entre todas essas partes técnicas que você me passou, existe um curso de formação disso? Você, tipo assim, até 2010 não era seu trampo, você se formou em jornalismo, você teve que fazer outra facul. Como é que rola isso? Existe um curso, que é o meu. Pode me procurar. Arrasta pra cima que vai direto pro link dele. Com o hashtag tá ligado é 15% de desconto, brincadeira. Isso, eu cobro uns 13% mais caro, daí entra o desconto dos 15%. Não existe um curso para você, é que nem você falar assim, ó, eu fiz um curso de artes, agora eu sou artista. Eu fiz um curso de roteiro, agora eu sou um romancista. Isso não existe. O meu curso que eu falei chama Curso Preparatório para Nada, que é sobre isso, que eu ajudo as pessoas a procurarem a própria espontaneidade. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho a partir do nada. E eu acho que é daí que todo mundo tem que começar, a partir do nada, porque cada um parte de coisas muito específicas e vão para lugares desconhecidos. Então, eu não posso fazer um curso, então, exemplo, eu tenho que ser um engenheiro civil. Então, eu preciso aprender coisas básicas que todo engenheiro civil tem que saber. Um cartunista não. Um cartunista não precisa sequer saber desenhar. Ele pode nem ser alfabetizado e pode ser cartunista. Literalmente. É isso que eu queria saber, por exemplo, às vezes o cara sabe escrever histórias muito bem, enfim, mas não sabe desenhar. Ele serve para ser um cartunista? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Ele vai saber tentando, né? Quando você começou a falar, é isso que eu queria saber, eu achei que você fosse falar, eu não sou alfabetizado, eu queria... Não, alfabetizado eu sou. Alfabetizado eu sou péssimo no desenho. Mas pode também. Pode? Pode sim. Na verdade, eu só sei ler figura, por isso que eu gosto muito de cartoon, às vezes. Sim, você pode pular as figuras. É a forma que todo mundo lê o cartoon. Algumas pessoas leem o que você escreveu, às vezes você tem o maior trabalho escolhendo as palavras certas, etc., sobre o que você escreveu, para escrever direitinho, mas as pessoas não leem. Pode crer, o nosso bate-papo tá muito legal, mas agora eu vou pro nosso primeiro intervalo e volto já. É isso aí, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Tá Ligado e vamos continuar essa resenha que tá muito louca. Mano, a parada é o seguinte, você fez a brincadeira que não precisa de uma formação específica para ser cartunista, mas você foi se aperfeiçoando conforme os seus primeiros trabalhos, tipo assim, você viu que era melhor escrevendo, vou pegar uma aula básica de desenho aqui porque eu quero melhorar ou não, você deixou ser lapidado pelo tempo? Isso, eu nunca fiz aulas formais de desenho, porque a parte de... Acho que dá pra perceber nos seus cartões. Dá pra perceber, dá pra perceber, porque a parte do desenho me interessa muito pouco. A minha evolução, então, se você olha um desenho meu e compara com o desenho do início, tá bem diferente, tá bem melhor, mas a minha evolução, eu não quero desenhar melhor, eu quero ser mais espontâneo. Então, eu quero ser cada vez mais genuíno. E isso pode ser que meu traço fique menos formalmente, fique pior, né? Porque não é a minha busca é que minha arte seja mais genuína e espontânea. Pode crer, você acha que essa sua maneira de levar o cartoon, os seus trampos, deixa eles com sua assinatura? Tipo assim, cara, a pessoa bate o olho e sabe de quem que é o cartoon? Penso que sim, porque eu tenho uma vantagem que, por eu não saber desenhar, eu acabo criando uma originalidade involuntária. Então, quem sabe desenhar, acaba desenhando meio parecido. E eu, como não sei desenhar, e eu uso um material de quem não sabe desenhar, que é uma caneta esferográfica, a pessoa bate o olho e meio que já sabe que sou eu. E tanto que eu parei um pouco de assinar meus trabalhos. Eu ficava muito incomodado de ver meu nome do lado do desenho. Eu falava, nossa, por que meu nome está ali, né? E eu parei de assinar meus trabalhos. E as pessoas meio que sabem mais ou menos que sou eu, porque eu tenho uma forma
meio específicas de apresentar meu trabalho. Pode crer, mano, você falando em assinar trabalho, qual que é o seu primeiro trabalho que ganhou uma ascensão assim, que você falou, caraca, olha onde isso chegou, tá ligado? Que você não esperava. Que eu não esperava? Não sei. Não, tô brincando. É uma coisa muito fora do meu controle, assim. Quando chega, eu acho engraçado quando quando chega em alguém próximo, um desenho a pessoa conhece. Então, por exemplo, eu tenho quando algum colega vai fazer um vestibular e tem um cartoon meu. Isso eu acho muito chocante. Ou quando não sei, quando eu recebo uma reclamação de gente que eu não esperava. Então, eu estava te contando, né, que sempre quando eu faço algum cartoon com médicos, é um Você é desastre. odiado pela classe dos médicos, né? Os médicos reclamam, os médicos me ameaçam, falam que nunca vão me atender. Criou o pânico do jaleco branco. O pânico do jaleco branco. O cara pode ver Exato. pipoqueiro na rua que ele... Sim, sim, sim. Então, às vezes me perguntam qual é o limite do humor. Para mim, são médicos. Então, eu mexo com médico, eu recebo ameaças de todo jeito. Cara, e o lance que você falou das tirinhas parar, por exemplo, num vestibular, como é que rola esse pagamento a partir do momento que você publica, enfim, foi... O pagamento? Mano, foi o que você Vestibular recebeu pra... Não, mas um exemplo, saiu num jornal, como é que rola isso, essa renda, sei lá. A pessoa me escreve, aí eu rolo uma negociação. Primeiro, é muito engraçado, porque as pessoas escrevem, pedem autorização para publicar meu trabalho. Não mencionam dinheiro, como se fosse natural que eu fosse deixar. Aí eu falo, tem cachê? Tem sim. E aí a gente faz uma árdua negociação e se eu achar que vale a pena, eles publicam meu trabalho. Já pediram pra você escrever algo sobre algum tema específico? Mano, gostamos do seu trampo, quero que você escreva sobre isso, que está em alta no momento. Mas não é assim que funciona, não. Não é assim? Não é assim. A pessoa pedir uma coisa tão específica, não é difícil que aconteça. Às Você vezes, tem que estar antenado mesmo no que está rolando, às vezes para tirar alguma inspiração ou não? eu não gosto de agir tão a quente, porque a coisa fica... faz sentido ali no momento, mas passam 5 minutos e você fala, Não nossa, fica- que droga que eu falei. Mas fazer uma agulha temporal, né? E é muito comum de quando eu faço isso, quando eu reajo muito a quente, eu discordo de mim mesmo. Passa um tempo eu falo, nossa, que droga que eu falei. Às vezes eu falo, eu detesto gente que diz isso. E eu mesmo estava falando isso. Então eu gosto de fazer um trabalho de construção, não de reação a alguma coisa que está acontecendo. Deu uma opinião sua através de um cartoon. E quando viu sua opinião, tipo assim, deu uma reviravolta e tal, né? É bem comum, é bem comum, é bem comum. E é comum tanto de eu mudar de opinião, tanto de eu errar. Eu simplesmente erro. Assim, eu acho, inclusive, que o artista ele tem que errar. Porque tem 3 tipos de artista. Tem o artista que erra sempre, então ele é péssimo, porque ele erra sempre. Tem o artista que não erra nunca, então ele é péssimo, porque ele não arrisca. Né? E tem o artista que eu acho que é o melhor artista que tem, que é o que erra de vez em quando. Então, principalmente com o humor. O humor é uma coisa que você cria humor, é uma coisa que não existia antes. Então, para uma coisa ser pretensamente engraçada, ela tem que ser inédita. E se é inédita, ela não foi testada. Você só vai testar ao vivo ali, errando, né? Então, se você tem que correr um risco ali de errar de vez em quando. É isso que eu tento fazer. Esse é o lance, me corrija se eu estiver errado, quando o cara que faz stand-up, por exemplo, escreve um texto e vai testar no palco. Isso, mas os caras de stand-up geralmente erram sempre, né? Cara, mas você tem alguma pessoa, tipo assim, mãe, pai, irmão, parente, enfim, que você escreve uma parada e pede uma opinião, ou você... Eu gosto de conversar com as pessoas que estão próximas de mim. Então, geralmente, quando eu faço um trabalho, quando o trabalho nasce, é alguma coisa que eu testei com as pessoas próximas. Então, eu penso alguma coisa, eu falo, aí você vai refinando, até parir o seu trabalho, né? Mas às vezes eu mostro de vez em quando, principalmente para procurar erro de português. É muito comum. Caraca, então não é só o desenho. Sim, eu também. Não, às vezes eu tenho
porque você fica olhando tanto aquilo E já passou um? Quando passa em revista, não, porque eles têm revisores competentes. Mas quando eu publico direto na internet, eu nunca esqueço que eu escrevi mansão com C cedilha. Até hoje eu quase falei pra você, nunca esqueço que escrevi mansão com S, mas seria o correto. É com C cedilha que eu escrevi. Cara, mas assim, teve alguma desses seus cartoons que você colocou um erro proposital que fazia parte da piada? Teve. Al- al- Na última, Então isso rola também, né? eu colaboro com a revista Piauí. E minha última colaboração foi o Guia das Profissões. E eu falei de todas as profissões, foram 20 e poucos cartoons, e a última era o cartunista. Aí era uma situação minha com a minha mãe. Eu falei, meu Deus, mãe, eu inverti os balões na revista. Daí ela falava pra mim, calma, filho, fica tranquilo, ninguém lê a parte dos quadrinhos. E os balões estão propositalmente invertidos. Falando assim, eu sei que não tem graça, mas Não, é uma piada legal. inteligente, faz sentido, foi legal pra caramba. Galera, a gente já volta. Eu não ri, mas foi muito legal. Que estão me impressionando pra chamar um intervalo. Eu já Muito volto, generoso, é rápido, no muito terceiro generoso. bloco. Vamos lá, estamos de volta com o nosso terceiro bloco para terminar esse papo com Andrício de Souza. Ó, um papo muito bacana. Se você não viu, volta lá no começo e assiste que tá sensacional. Mano, você falando da revista Piauí, enfim, mas ela não é uma revista fixa hoje que você trabalha, né? O seu trabalho ele é independente e você acaba entregando ele em várias plataformas diferentes, seria isso? Sim, sim. O grosso do meu trabalho desde 2017 publiquei na revista Piauí. Mas eu publico principalmente, eu gosto de publicar bastante coisa fora da Piauí de forma mais independente mesmo. No meu site, também redes sociais, etc. Pode crer, mano. Eu queria saber, assim, esse lance da revista. Você comprou um espaço na revista? A revista foi atrás de você? Como é que rolou esse... Não foi A revista pede assim, ó, só essa semana você pode escrever esse tema, eles sugerem temas. Não, foi em 2017, eles me escreveram. Você gostaria de publicar aqui na revista? Daí saiu um portfólio meu na revista. E foi muito legal, foi meu primeiro cachê mais gordinho, assim, até inclusive eu comprei meu cachorro com esse primeiro cachê. E desde então eu publico, geralmente eu que sugiro os temas. E eles são bem generosos comigo. Eu já publiquei o manual de instruções do meu enterro, já publiquei um perfil do Paulo César Pereio, várias vezes eu publiquei séries de cartoons. Eu me sinto bem à vontade e livre publicando lá. Pode crer. E além dos trampos para revista, esse trampo na rede social, você publicou 2 livros também, né? 2 Conta livros. um pouco pra gente disso aí, como é que foi? Meu primeiro livro foi As 100 Primeiras e Melhores Tirinhas de Andrício de Souza, que eu achava à época, e hoje eu vejo que com razão, que as minhas primeiras 100 tirinhas eram as minhas melhores, porque depois eu... Dali pra frente, só pra trás. Dali pra frente isso, só enrolei desde então. E meu segundo livro se chama O Intestino Eloquente, que são poemas declamados em forma de quadrinhos. Mas os dois estão esgotados, então não adianta a pessoa procurar. E qual desses vocês mais gostam? Oi? Dos 2 trabalhos, qual você mais gosta? Eu adoro os dois. Eu adoro os dois. O primeiro porque é o primeiro, o segundo porque é o melhor. E é verdade que um desses livros que estão esgotados, você trocou numa pizza, é isso? Como é que rolou? Me conta essa história. Sim, sim. A história do desemprego tá sempre na minha vida, né? Eu tava desempregado e eu tinha um dos livros ali e era uma tiragem bem baixa, o primeiro livro, né? Era uma tiragem baixinha. E eu precisava, era um sábado, assim, eu queria muito comer uma pizza, não estava com a verba. E ali eu lembrei que uma pessoa tinha me escrevido perguntando se eu tinha um livro para vender, mas eu falei, não tinha, só tenho mais um. Daí eu lembrei dessa pessoa, eu falei, escuta, você tem conta no mesmo banco que eu tenho? Transfere agora o dinheiro que eu te mando o livro segunda. E aí comprei a pizza, mas em compensação não tenho o meu próprio livro, o meu próprio primeiro livro. Caraca, mano. Não, mas valeu a pena, foi uma pizza. Caraca, mano, mas esse é o livro, você tem ele em mídia digital, alguma coisa Não, do minha tipo. mãe tem. Ah, bom, você não tem só. Eu não tenho. E outras pessoas têm, mas eu não tenho, mas eu tive uma pizza, sim. Eu dou muito valor à pizza. Pode crer, mano. E nesse tempo de criação de cartoon e tal, é muito demorado, mano?
como que rola esse sistema de criação? Você tá na sua casa, vem uma ideia, você tá andando na rua, vê alguma coisa, vai fazer um cartoon. Então, as ideias vêm de todos os jeitos, né? Eu gosto muito de dizer que assim, a gente tem que manter a antena ligada, né? Então, eu estou sempre escutando as conversas dos outros, observando as pessoas. Fofoqueiro. Fofoqueiro, sou bem fofoqueiro. Sou muito fofoqueiro. Eu não sou fofoqueiro, porque o fofoqueiro é o amador, eu sou fofoquista. Eu sou um fofoqueiro Você, profissional. tipo, dobra e coloca o Léo Dias no bolso e... Facilmente. Mas. E eu trabalho bastante as ideias, né? Então a gente tem que ter o tempo para ter as ideias, então estou sempre anotando milhões de coisas. E depois da ideia pronta, eu gosto de trabalhar a ideia, porque a ideia tem uma ideia que vem seca, que é só você fazer a parte braçal, e tem ideia que não, que você tem que trabalhar. Então você tem que ir deixando a ideia bem bonitinha para ficar boa, às vezes. Pode crer, então você pode tirar a inspiração, tipo assim, indo passear com o seu cachorro. Exato, sim, sim. Pode ser a qualquer momento. Então eu gosto de. Você pega um monte de coisa de sua mãe também, que você comentou, né? Sim, 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 sim. É porque minha mãe, ela é a pessoa mais boazinha e meiga do mundo. E eu gosto de retratar minha mãe como uma pessoa besta, autoritária, que é exatamente o contrário do que ela é. E eu gosto muito da reação dela quando eu faço, assim, das pessoas que conhecem minha mãe, que ficam meio bravas, mas principalmente minha mãe, eu adoro deixar minha mãe brava. Pode crer, mano. E nessa sua trajetória de cartunista, enfim, você falou algumas coisas sobre o humor que caminha junto com o seu trampo, né? Você acha que essa parada tem limite? Tem nem tudo você brinca? Não, eu acho que Ou como você encara esse lance? Até tem humoristas hoje em dia sendo cancelados, como você vê isso, enfim. Quero eu uma acho que opinião sua sobre isso. as pessoas não humoristas têm razão em cancelar esses últimos humoristas que foram cancelados. Que o limite do humor é o mesmo limite da vida, né? O limite fora do humor. Acontece que o humor é muito difícil de fazer, né? Como a gente falou agora há pouco, o humor, desculpa, é uma coisa que não existia antes de você fazer. Então, é muito difícil de criar humor. E aí as pessoas gostam de dizer que, por o humor ser uma coisa tão difícil, ele se enquadra numa categoria especial. Então, numa categoria especial de que eu posso falar qualquer coisa, desde que seja engraçada, desde que tenha humor. No entanto, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o valor do humor é o fato dele ser tão difícil de ser feito. Então, falava assim, antigamente os Trapalhões faziam tal coisa, que o Chico Anísio falou isso, falou aquilo, sim. A coisa vai ficando mais difícil. Você pode fazer humor com qualquer tema. Você pode fazer humor com o Holocausto, você pode fazer humor com escravidão, só que é muito mais difícil. Então, daí vem o talento, a classe, o seu trabalho. O meu trabalho é esse. Meu trabalho eu acho que é um trabalho muito difícil. Sabe, seria a mesma coisa que falar assim: eu sou um cirurgião, portanto, eu posso matar as pessoas de vez em quando, sabe? Não. Eu sou um humorista, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo e tentar errar o menos possível. Não é porque você é humorista que pode correr solto, falar o que quer. Exato. Você vê dessa maneira. Sim, o cara outro dia. Porque o humor, ele sempre tá ali, né? Quando eu era moleque, eu sofria muito bullying engraçado. Mas isso. Você já chegou a rir de uma zoação que você sofreu? Eu ria. Eu tinha essa burrice, eu ria muito das. Mas eu ria, mas aquilo acabava comigo, né? Chorava no banho, né? Eu chorava. Mas o bullying pode ser engraçado. Que eu não quero usar exemplos mais fortes, mas o humor está sempre presente em coisas horríveis também. Então, um chefe pode humilhar um funcionário de um jeito usando o humor.